A janela fecha nessa próxima quinta-feira e a expectativa é que até o dia 20 mais duas novidades aconteçam na colina histórica. Gabriel Carabarral chegará. Nesta terça vai finalizar os seus exames médicos e a expectativa inclusive é que nas próximas horas de hoje ele venha a ser anunciado. E além dele, a grande possibilidade é que o Vasco também acerte com um ponta esquerda. Quem é esse nome? Qual é esse reforço? A gente vai falar sobre isso aqui neste Fala Gigante. Além dessa, também muitas outras informações. Falaremos sobre Robson Bambu, zagueiro muito contestado pela torcida vascaína e que de fato surpreendeu nesse último sábado diante do Atlético Mineiro no Mineirão. Trazer aqui também uma entrevista do Andrei Santos à Vasco TV, que foi colocada no canal nesta manhã de terça-feira e muitas outras informações. Então é claro, torcedor vascaíno, se você está chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva aí para ajudar o nosso crescimento. Queremos muito chegar aos 100 mil inscritos e contamos com a sua ajuda. Nesse momento estamos com 90.200 inscritos aqui no canal, então vambora chegar aos 100 mil e ganhar logo essa plaquinha. Tranquilo, rapaziada? Além disso, é claro, aqui embaixo ative seu sininho de notificação, larga o dedo no like, no joinha, no gostei e deixa aí nos comentários se você gostou da contratação do Gabriel Carabarral, que eu vou fazer questão de responder a todos vocês, como eu venho fazendo nos meus últimos vídeos. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo sobre Vasco da Gama. E quero começar aqui já falando sobre o Gabriel Carabarral, argentino de 32 anos, que chegará ao Vasco da Gama nesses próximos dias. Ontem, o atleta já iniciou a realizar os exames médicos e a expectativa é que hoje, terça-feira, ele finalize com a bateria de exames e, caso venha a ser aprovado, assine um contrato com o Vasco até o final da temporada. Um contrato de empréstimo e o Vasco terá no final desse contrato a opção de compra do jogador. O Vasco entendeu que o Gabriel Carabarral poderá ser melhor utilizado aqui no Cruz Maltino, até porque nesse momento o Vasco não tem no seu elenco um considerado meia clássico, principalmente após a saída do Nenê. Gabriel Carabarral é um armador de origem, é um jogador que de fato pode ajudar muito o Vasco da Gama quando tiver a necessidade de um jogo mais cadenciado, um jogo mais pensado, e exatamente por esse motivo o Vasco, vendo essa oportunidade, conseguiu contratar o argentino. Além disso, também é um jogador de qualidade na bola parada e boa finalização de média e longa distância, algo que também falta hoje no elenco Cruz Maltino. O Vasco procurou um atleta mais experiente e viu no Carabarral exatamente isso. Ele, ao lado do Alex Teixeira, serão os únicos jogadores desse elenco acima dos 30 anos. Gabriel Carabarral com 32 e Alex Teixeira com 33 anos de idade. O negócio é de fato de risco baixo, até porque o Vasco, volto a repetir, não investirá alto pela contratação do jogador. Colocou R$500 mil na mão do Santos e arcará com os salários do jogador integralmente até o final da temporada. Sobre a situação que é importante trazer aqui a vocês do Gabriel Carabarral com o Clube Paulista. Ele foi contratado pelo Santos no ano passado pelo valor de R$8 milhões. Gabriel Carabarral se destacou muito vestindo a camisa do Argentino Júnior, porém não conseguiu ter o mesmo destaque que lá. Aqui, um investimento considerado furado, né, entre aspas aí, do Santos Futebol Clube, e agora é esperar para ver o que irá acontecer. O Vasco espera que o mesmo rendimento que ele teve no Argentino Júnior tenha no Cruz Maltino. E, meu amigo, se tiver, realmente será um grande reforço para o Vasco da Gama. E se você acha que para por aí, está enganado, pois Paulo Brax, desde do momento em que a janela começou a voltar a se movimentar após os términos dos campeonatos estaduais, deixou bem claro que o Vasco iria ficar ativo no mercado até o dia 20. E de fato, o Vasco contratou o Ryan, reserva para o Pedro Raul. O Vasco contratou o Matheus Cocão, o volante que veio do Náutico. O Vasco vai contratar o Gabriel Carabarral e voltará um nome das posições hoje consideradas mais carentes no elenco do Vasco da Gama: o ponto esquerda. A gente reclamou muito, né, sobre o reserva do Pedro Raul, veio. A gente reclamou muito de um primeiro volante e veio. A gente reclamou muito também de um camisa 10 e tá vindo. É claro, não são os nomes que o torcedor vascaíno gostaria que viesse. Gostaríamos de nomes mais pesados, jogadores com mais rodagem, mais experiência, e que poderia agregar de uma maneira mais exata. Hoje o Vasco contrata até o momento 3 apostas. Não sabemos se o Ryan vai dar certo,
não sabemos se o Gabriel Carabarral vai dar certo e não sabemos se o Matheus Cocão vai dar certo. É uma dúvida. Da mesma maneira que o Vasco fez aí, né, essas atitudes, teve essas atitudes no mercado, a expectativa é que isso se repita também com um ponta esquerda. A possibilidade é grande que o Vasco contrate um ponta esquerda até essa próxima quinta-feira. Hoje é dia 18, o Vasco terá amanhã, quarta, dia 19, para trazer esse jogador de lado, de beirada de campo. O jogador tem que estar livre no mercado ou atue ainda aqui no futebol brasileiro. Muitos nomes estão à disposição, muitos nomes que se destacaram durante o campeonato estadual. Interessa ao Vasco da Gama e cabe agora ao Cruz Maltino ver e tomar a melhor atitude para contratar esse atleta de beirada. Lembra inclusive do Matheus Gonçalves, jogador do América Mineiro, que o Vasco chegou a se interessar. Então, o Vasco se interessou, tentou contratar, o América Mineiro fez jogo duro. Nesses últimos dias tivemos a informação que o América Mineiro voltou a conversar com o Vasco, tentando colocar o atleta no Cruz Maltino. O Vasco não gostou da atitude do América Mineiro, achou bastante esquisito, então hoje está praticamente descartada aí a vinda do jogador ao Vasco da Gama. E realmente, né, é estranho. O Vasco quis a contratação, o América fez jogo duro. Agora o atleta não vem sendo mais relacionado e o América tenta retomar contato para uma negociação com o Vasco. O Vasco não gostou disso e nesse momento a vinda do Matheus Gonçalves, volto a repetir, é praticamente descartada. Vamos ficar de olho, rapaziada. O Vasco deve sim contratar um atleta para a posição, é só achar essa famosa oportunidade de mercado. Gente, para prosseguir aqui o vídeo, antes de entrarmos no assunto Robson e Andrei Santos, falar sobre o que aconteceu na tarde de ontem lá no CT Moacir Barbosa. Pois como a gente informou a vocês, o Edmar estará se transferindo para o CRB, estará sendo inclusive companheiro do Anderson Conceição, que foi o seu companheiro durante toda a Série B do ano passado com a camisa Cruz Maltino. E ontem, pelas redes sociais, funcionários e jogadores do Vasco se despediram do lateral esquerdo. Leonardo Matos colocou que cara sensacional, Deus te abençoe nessa nova caminhada. Zé Vitor também se posicionou através de redes sociais se despedindo do atleta. O Luan Torvi, que é um dos funcionários do CT Moacir Barbosa, também se despediu do jogador. Então, de fato, o Edmar não faz mais parte do elenco do Vasco e estará se transferindo ao CRB para a disputa da Série B. Assim como aconteceu com o Edmar, também aconteceu com o Thiago Rodrigues, também aconteceu com o Anderson Conceição, também aconteceu com o Nenê, também aconteceu com o Yuri Lara. Vários atletas que estiveram no elenco na disputa do Série B do ano passado não permaneceram nesta temporada. Para vocês terem noção, dos jogadores contratados para a disputa da Série B do ano passado, apenas 4 ainda estão no elenco. Lateral esquerdo Paulo Vitor, que tem contrato apenas até o meio do ano. O Zé Gabriel, que foi aquela troca envolvendo Bruno Gomes e Internacional. O Alex Teixeira, que renovou seu contrato para 2023. E o Gabriel Dias. De resto, meus amigos, todo mundo saiu. Uma barca cheia, realmente uma mudança muito grande. Foram 25 saídas e 14 chegadas no elenco do Vasco. Um elenco que rodou muito do ano passado, 2022, para esse ano, 2023. Gente, para iniciar aqui, né, a falar sobre Robson Bambu, quero muito falar sobre esse jogador que foi bastante criticado mesmo antes de entrar em campo no sábado. Para quem acompanha o meu canal sabe muito bem que eu já vinha falando sobre a grande possibilidade que tinha do Vasco ter o Robson Bambu como titular na partida contra o Atlético Mineiro. No amistoso contra o Resende no sábado retrasado, Robson Bambu foi o titular. Achei muito estranho, porque o último amistoso antes do Campeonato Brasileiro, Barbieri não iria colocar alguém que não viesse ser titular contra o Galo no Mineirão. E de fato aconteceu. Robson foi titular, assim que saiu a escalação, muitos torcedores vascaínos criticaram, colocaram aí em xeque, né, a presença do Robson entre os titulares, até porque a gente não havia visto ainda o Robson Bambu atuando de fato com a camisa do Vasco ao lado do Léo, e ele foi bem. A gente tem aqui os números dele na nossa frente. Em 90 minutos foi 5 cortes, 3 chutes travados, 1 desarmes, 4 duelos ganhos, 1 drible sofrido, 1 cartão amarelo, 70% de acerto no passe e 1 lançamento certo. Números, gente, muito bons. Mas principalmente, o que me chamou a atenção foi essa cena aí. Essa imagem, esse abraço. Um abraço que, na minha opinião, fala muito mais. Aquela frase, né, aliás, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E esse abraço significa exatamente isso pra mim. Um abraço entre o Léo e o Robson. Léo, um jogador hoje de 28 anos, e Robson, um jogador hoje de 25 anos. Dois jogadores, gente, que com toda certeza têm a história muito semelhante. Vieram de baixo e chegaram ao topo, sendo um jogador de futebol, enfrentando vários preconceitos, enfrentando várias barreiras, passando por cima de diversas situações e hoje sendo titulares do Clube de Regatas Vasco da Gama. Jogadores que têm uma grande identificação.
Jogadores que têm a cara do Cruz Maltino, se é que vocês me entendem. Então, é muito mais do que apenas o Robson ali na zaga. É muito mais do que a cabeça do Barbieri, é muito mais do que questionamentos. É um jogador de qualidade. É um jogador que tem a mesma característica do Léo. É um jogador que passou muito provavelmente por histórias semelhantes. É uma identificação grande entre os dois. Eu tenho certeza que essa dupla de zaga vai dar muito certo. Porém, o que eu quero mesmo falar sobre o Robson é para vocês entenderem que o Robson não é qualquer jogador. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas vou passar rapidamente. Robson Bambu, gente, com 25 anos de idade, ele foi vendido do Atlético Paranaense ao Nice da França pelo valor de 8 milhões de euros. Isso daí, gente, na moeda atual é quase 44 milhões de reais. Isso lá no ano de 2020. E aí eu só faço essa pergunta a vocês. Será que um jogador ruim seria vendido por 44 milhões de reais a um clube da Europa? Fica essa dúvida. Robson naquele período era o titular do Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil, atleta titular da seleção brasileira no pré-olímpico e não à toa foi vendido ao clube francês. Jogador, gente, de muita qualidade, nada é à toa. Robson Bambu não foi titular do sistema defensivo do Vasco no sábado à toa. Jogador de qualidade, um jogador que foi pedido pelo Maurício Barbieri para chegar nessa temporada, um jogador que a gente vai ouvir muito falar ainda em 2023. E, gente, só para finalizar aqui o vídeo rapidinho, falar sobre Andrei Santos, pois hoje pela parte da manhã tivemos aí uma entrevista do Andrei falando sobre a partida desse último sábado contra o Atlético Mineiro. Então, vai lá, dá uma olhada na entrevista, depois volte aqui que eu quero rapidinho, né, falar com vocês sobre a situação desse meio-campo Cruz Maltino. Fico muito feliz, né, por essa vitória, fico feliz também pelo gol, mas o mais importante foi ter saído com os 3 pontos fora de casa. E agora é seguir trabalhando firme, com humildade, pé no chão, para dar sequência na competição. Foi uma surpresa, né? Porque eu não esperava que iria sair gol tão rápido, mas no vestiário o Léo, o Piton, o Pedro estavam falando para entrar ligado e graças a Deus a gente entrou muito ligado no jogo, tanto é que fizemos 2-0 em 10 minutos. E fui muito feliz de ter feito o gol, esse gol relâmpago aí. Então, rapaziada, como vocês viram aí, Andrei Santos muito animado, de fato, né, com a partida desse último sábado, feliz em ter marcado esse gol logo aos 5 minutos, e é uma resposta. A gente ficou muito na dúvida, né, sobre se valeria a pena ou não ter o Andrei até o meio do ano. E foi como o Paulo Brax disse: eu quero ter o Andrei aqui, nem se for para atuar em apenas uma partida com a camisa do Vasco. E se fosse para atuar em pelo menos um jogo no Brasileiro, ele já teria garantido esses 3 primeiros pontinhos pro Vasco por ter marcado um gol nos primeiros 5 minutos de jogo. Esse é o Andrei. A gente tem ele pelo menos até o meio do ano, então vamos aproveitar o quanto der. Para você que criticou, aceite. Ter o Andrei vai valer a pena. E se ele viesse para jogar apenas a estreia do Campeonato Brasileiro, já seria útil demais. Rapaziada, esse foi o Fala Gigante, segundo vídeo aqui dessa terça-feira. E voltaremos hoje com Boa Noite Gigante, contando aí com a presença de todos vocês. Se inscrevam, compartilhem, ajudem o crescimento do nosso canal. Vamos embora chegar aos 100 mil inscritos. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.